Olá, turma, tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo para que vocês possam conhecer todos os aspectos da disciplina de projeto de trabalho final. Essa disciplina, ela é composta por mim, pelo professor Gabriel e pelo professor Lincoln. Nós vamos acompanhar vocês durante todo o projeto e vamos acompanhar mais de perto todos os aspectos referentes ao projeto de TCC, ou seja, o projeto de trabalho final de vocês. Qual é o objetivo da disciplina? O objetivo é elaborar o projeto do trabalho de conclusão de curso dos sistemas e mídias digitais, na forma de relatório técnico, artigo do produto ou monografia. De antemão, já queria dar os parabéns para vocês que chegaram nesse semestre e que logo vocês vão estar concluindo o curso de vocês. Qual é o conteúdo programático da disciplina? Vocês vão ver 8 pontos principais. 1. Manual do TCC para o SMD. Existe um documento que todos os professores elaboraram com instruções e orientações para esse tipo de atividade. E vocês vão conhecer também, ainda nesse vídeo, as modalidades de trabalhos acadêmicos e científicos para a conclusão do curso de vocês. Na disciplina, também nós vamos mostrar o manual da biblioteca da UFC, os principais repositórios de pesquisa, a problemática, o problema, a justificativa e os objetivos da pesquisa. Esses itens é muito importante para que vocês possam construir o objeto de conhecimento do trabalho de vocês. Vocês também vão ver como fazer um referencial teórico da pesquisa, como se constrói a metodologia da pesquisa. Então, vamos relembrar, é importante que vocês relembrem também os aspectos metodológicos lá da disciplina de metodologia científica. A gente também vai dar orientações de vocês construírem o cronograma do projeto de pesquisas, as referências bibliográficas do projeto, a formulação, a apresentação e defesa do projeto, que também vai orientar vocês na defesa final do TCC. Qual vai ser a metodologia da disciplina? Uma das coisas mais importantes, iniciais da disciplina, é que vocês definam um orientador, né? Vocês precisam logo, já nessa primeira semana, procurar um professor que vocês possam se interessar pela temática que esse professor trabalha. Então, entrem em contato com esse professor, mandem e-mail, né? Ou então vá até o gabinete dele, procure, de certa forma, esse professor, diga que vocês estão interessados que esse professor ou professora seja o orientador ou orientadora, para que vocês possam firmar um compromisso para realizar esse trabalho, primeiramente nessa disciplina, o projeto de TCC, e depois, no semestre seguinte, ou depois de 2 semestres, vocês defenderem esse projeto de pesquisa, esse trabalho de pesquisa. Durante a disciplina, nós vamos fazer orientações individuais, presenciais e à distância. Por isso que nós temos 3 professores nessa disciplina. Hoje, a disciplina tem 45 alunos. E aí, cada professor, eu, o professor Lincoln, o professor Gabriel, vão orientar mais de perto 15 alunos. Nós também vamos chamar ex-alunos do curso Sistemas e Mídias Digitais para apresentar para vocês o trabalho deles. Tá? Durante a disciplina, nós também vamos definir as partes principais do projeto, que é a introdução, o referencial teórico, a metodologia e o cronograma. A gente queria chamar a atenção para alguns pontos, que vocês observem atentamente o cronograma da aula que vai ser enviado por nós via SIGA. Vocês precisam estar atentos para os dias das atividades à distância e a entrega das partes do projeto. Então, o projeto tem algumas partes que a gente vai trabalhando uma a uma, devagar, certo? A primeira parte do projeto é que vocês digam para a gente o que vocês pensam sobre o projeto. O que vocês pretendem pesquisar, como essa definição do projeto que tem aqui nos slides. Tá? Então, a gente vai pedir que vocês pensem sobre a temática principal que vocês querem pesquisar e definir qual a problemática, qual o problema, qual o objetivo geral e os objetivos específicos dessa futura pesquisa. Vamos ter uma aula presencial explicando cada um desses pontos. Como se constrói, o que é uma problemática de pesquisa,
O que é um problema? Como eu construo os objetivos? Tá? Nós vamos também enviar várias orientações via SIGA para que vocês possam relembrar como criar esses aspectos para um projeto de pesquisa. Vocês também vão fazer na atividade à distância, além da definição do projeto, a introdução, o referencial teórico, a metodologia e o cronograma. Cada um desses pontos, né, que são 5 pontos, vocês vão fazer, né, em casa, no dia de aula, que não vai ter aula presencial, então em casa vocês vão elaborar esses pontos e numa aula seguinte mostrar para nós professores. Tá? E aí é importante que vocês fiquem atentos quando que vocês devem mostrar, quando são as aulas à distância, que vocês vão estar fazendo as atividades e quando que vocês vão em sala de aula mostrar o que vocês fizeram. Então, para que a gente possa acompanhar todo mundo de perto, a gente vai dividir a turma em 3 grupos. Isso não é trabalho em grupo. Se você é do grupo 1, como tem 45 alunos, a turma vai ser dividida em 3 grupos. Cada grupo vão ter 15 alunos. Tá? Então, os alunos do grupo 1, eles devem ir no dia X, um dia específico, que você deve saber. E você, se for do grupo 1, deve ir naquele dia específico. Se você for do grupo 2, você tem que saber quais são os dias das aulas presenciais do grupo 2. E se você for do grupo 3, a mesma forma, você tem que saber qual o dia das aulas presenciais do grupo 3. Tá? Então, em cada um dia dessas aulas presenciais, nós 3 professores vamos estar atendendo cada um 15 alunos, certo? Então, vocês devem estar atentos ao cronograma para saber quais são os dias que vocês devem vir. Ah, professora, como é que eu vou saber de qual grupo eu vou ser? Na segunda semana de aula, a gente vai estar enviando, dividindo a turma, conhecendo as temáticas principais e dividindo a turma, mandando via SIGA qual grupo vocês pertencem. Então, toda atividade à distância serão inseridas no SIGA, então nós vamos mandar as atividades, os materiais de referências da atividade, vocês devem abrir, ler com muita atenção o material de referência e a atividade e vocês vão fazer essa atividade. Aí depois vocês têm uma data específica no cronograma que vocês devem enviar via SIGA, porque antes da aula presencial é importante que a gente tenha lido esse material. Então no cronograma vai estar dizendo as datas que vocês devem enviar cada um desses trabalhos. Então como é no geral a dinâmica que vai ser a disciplina? Uma aula de atividade à distância sobre o desenvolvimento do projeto. Então, a gente vai mandar material de referência, vai enviar as diretrizes da atividade, vocês vão fazer, e na aula seguinte, vocês devem fazer à distância a atividade requerida. Então, vamos supor que nossa disciplina, a gente se encontra 2 vezes por semana, tá? São 4 horas. Então, a gente tem uma semana dessa atividade que a gente passa, vocês vão ler, vão se orientar das atividades. Na outra semana, vocês vão fazer. Ah, eu preciso fazer especificamente no dia da disciplina? Não, vocês podem coordenar o melhor horário para vocês. Mas é importante, a gente está dando essa atividade à distância, então é importante que vocês se programem, façam, né, tem uma dinâmica, uma disciplina para cumprir esse roteiro, esse cronograma. E na aula seguinte, vocês têm que observar qual grupo de vocês vão à sala de aula apresentar o que vocês fizeram. E a gente, como leu antes, a gente vai dar um feedback, um retorno sobre essa parte do projeto. Geralmente, existem muitas dúvidas em relação a essas dinâmicas. Então, a gente vai criar um fórum no SIGA para que vocês possam tirar essas dúvidas ao final de vocês verem todo esse vídeo. Como é que vocês vão ser avaliados? O máximo de 25% de falta. O que é isso dentro de uma disciplina de 64 horas? Vocês podem faltar 16 aulas ou 8 dias. E aí, gente, as atividades à distância contam também como presença. Se vocês não entregaram aquela atividade, vocês vão ter 4 horas
de faltas, porque significa que vocês não fizeram a atividade, tá? Então, é muito importante que vocês cumpram todo o cronograma. Isso é uma da forma de avaliação, a frequência, isso tem em todas as disciplinas, vocês já sabem, e também por notas. Vamos ter 2 avaliações. A primeira avaliação, vocês vão elaborar um documento, que é a parte inicial do projeto de pesquisa, que vai ter o título da pesquisa, um provável título, é importante que vocês já definam, isso pode ser mudado, não tem problema, isso é até importante que vocês comecem a fazer e que possam mudar. A mudança de título, de objetivo ou de qualquer outra parte do projeto faz parte da elaboração, né, do crescimento e da maturidade do pesquisador. Então, vocês vão, na avaliação 1, elaborar um documento que tem título, a problemática, que é a área de interesse da pesquisa, vocês vão ter uma aula especificamente sobre isso, o problema, os objetivos, sendo ele o geral e os específicos, e o referencial teórico. A grosso modo, isso é a introdução e o referencial teórico. Para aqueles que vão fazer artigo, é importante que vocês procurem o modelo do evento ou do periódico e já entreguem o trabalho no formato desse periódico ou desse artigo que vocês pretendem enviar. Para os que vão fazer relatório técnico ou monografia, já devem entregar nessa primeira avaliação, tá, o projeto com capa, folha de rosto, colocar um título provisório. A introdução deve conter a justificativa, a discussão da problemática, o problema e os objetivos. O referencial teórico deve conter discussão teórica mais aprofundada sobre a problemática. Isso aqui é uma forma geral de apresentar a sua avaliação, mas a gente, 15 dias antes, vai enviar para vocês um documento com todos os critérios de avaliação bem detalhado e orientações mais aprofundadas de como construir essa primeira parte do projeto, que é a introdução e referencial teórico. Também nós vamos estar orientando vocês individualmente sobre cada uma dessas 2 partes do projeto. A avaliação 2, né, vocês vão entregar o projeto de TCC final e também vão apresentar o trabalho de TCC. Esses aqui, né, a gente já adiantou, já colocou também alguns critérios da avaliação 1, que a gente vai colocando ponto, então é importante que vocês leiam, né, esses critérios. Eles também estarão no cronograma, no documento de cronograma que nós vamos colocar no SIGA. Então, a gente faz essas perguntas, a gente lê a introdução, o referencial teórico e vai atribuindo pontos a cada uma dessas questões colocadas nesse slide. Então, quais são os aspectos principais da introdução? Dessa primeira parte, a introdução e o referencial teórico. A gente vai querer olhar se vocês identificaram a problemática e o problema da pesquisa, se está claro dentro da escrita de vocês esse aspecto, se vocês apresentaram um embasamento teórico para justificar e apoiar o problema principal da pesquisa, se vocês demonstraram a originalidade do estudo e as lacunas do trabalho, se vocês apresentaram a relevância e importância do estudo e, principalmente, se definiram os objetivos. Esse aqui, né, são os critérios da avaliação 2, que vocês devem entregar a ficha de acompanhamento do projeto. Vocês também devem entregar essa ficha de acompanhamento do projeto na avaliação 1 e o termo de compromisso do orientador. Lembra que eu falei que um dos primeiros passos é que vocês possam encontrar um orientador? Então, vocês, quando encontrarem esse orientador, vocês vão firmar com ele um termo de compromisso, que também esse documento vai estar no SIGA, também tem na coordenação do curso. Vocês vão pegar essa folha e pegar a assinatura do professor e enviar para a gente na primeira avaliação. Tá? Então, a primeira avaliação, vocês vão entregar a ficha de acompanhamento, o termo de compromisso e esse documento que tem introdução e referencial teórico. Na avaliação 2, vocês vão só entregar o resto da ficha de acompanhamento do projeto. Vocês vão apresentar o projeto que vale 4 pontos e a gente vai estar orientando, avaliando vocês também durante as orientações
que vai ter 1 ponto por referencial teórico. A orientação da metodologia vale 2 pontos, a gente vai estar orientando e observando isso durante as orientações. E a análise final do projeto, que vocês vão submeter via SIGA, que vale também 2 pontos. Aqui são algumas bibliografias básicas, tá? Nós vamos colocar muitas delas no SIGA também. E agora eu queria mostrar para vocês, né, algumas partes do manual do TCC, do SMD. Aqui são as partes mais relevantes, as partes que os alunos têm mais dúvidas. No entanto, não deixem de ler o documento, que também estará no SIGA. Bem, agora a gente vai conhecer os tipos de TCC do SMD. Vocês podem fazer, vale como trabalho, tanto uma monografia, um artigo científico ou um relatório técnico. É muito importante que vocês, para o curso, desenvolvam um produto. Eu tenho que necessariamente desenvolver um produto? Não. Numa monografia, vocês podem fazer um estudo sem necessariamente desenvolver um produto. Vocês podem testar um produto já existente ou falar de alguma outra temática que se relaciona ao curso. Tá? Um artigo ele também pode não envolver um produto, mas vocês precisam submeter o artigo para algum evento, algum periódico. Eu posso fazer um artigo com produto? Posso. Preciso submeter a uma revista, a um periódico? Não. Se você fizer um artigo de um produto, ele não necessariamente precisa ser submetido a um periódico ou uma revista, ou um evento. Tá? E o relatório técnico, obrigatoriamente, deve ter um produto aliado. Todos esses trabalhos devem ser defendidos perante uma banca, e eu vou explicar melhor como é que é essa banca já. O desenvolvimento do TCC ele pode ser individual ou em grupo de um produto multimídia. Como é esse trabalho em grupo? Né? O grupo pode desenvolver o produto, mas cada um tem o seu TCC, né? Com objetivos diferentes, né? Com problemáticas diferentes, a introdução diferente, referencial teórico diferente. Tá? Por que é em grupo? Porque desenvolveu conjuntamente um produto, mas não é um trabalho em conjunto. No caso de desenvolvimento em grupo, cada discente deverá atuar em sua respectiva habilitação, contribuindo para a elaboração de um produto integrado. Então, algum aluno desenvolveu um produto, pode falar de design de interface, o outro na parte de desenvolvimento, né? E aí são pesquisas diferentes de um mesmo produto, tá? Não são trabalhos em conjunto de um mesmo TCC. E o que nós consideramos um produto multimídia, tá? Então, todas essas configurações a gente considera como um produto multimídia. Caso vocês tenham alguma dúvida, é importante que vocês entrem em contato com a gente para saber o que vocês pretendem fazer, pode ser considerado ou não um produto. E aí, ao final desse slide tem, no caso de monografia, não há obrigatoriedade da elaboração de um produto multimídia. Mas eu posso fazer uma monografia de um produto? Pode. E aí é importante que a gente vai, ao longo do semestre, amadurecendo o trabalho e vendo se o tipo do meu trabalho vai se encaixar mais com um estudo monográfico ou um relatório técnico, que é a descrição técnica científica de um produto. Quais são as normas e os modelos que exigimos? Os TCC, nos formatos de monografia e relatório técnico, deverão obrigatoriamente seguir as normas para trabalho acadêmicos da UFC. Na nossa segunda aula, nós vamos mostrar os manuais da biblioteca. É importante que vocês vejam esses manuais para compreender qual é o formato da monografia e do relatório técnico da UFC. E isso tem no site da biblioteca, mas nós vamos também indicar para vocês onde vocês podem encontrar esses materiais. Essas normas contêm recomendações de padronização, apresentação de documentos como tese, dissertações, monografias, trabalhos acadêmicos similares, com base na ABNT. Outra dúvida que os alunos perguntam muito, né? Qual é o tamanho do TCC? A gente nem gosta muito de responder essas perguntas, né? Porque o que a gente preza não é a quantidade, e sim a qualidade do seu estudo.
O que a gente percebe é que os alunos entram na disciplina de TCC bem aflitos em relação a isso, mas depois, durante o desenvolvimento, vão percebendo que a quantidade de páginas é o menos importante. Então, a quantidade mínima de páginas para monografia e relatório técnico são 30 páginas. Lógico que a gente exclui os elementos pré-textuais e as referências bibliográficas, apêndices e os anexos. Quais são os elementos pré-textuais? A capa, folha de rosto, dedicatória, epígrafe. Tá? No manual da Biblioteca de Trabalhos Acadêmicos, tem bem explicadinho quais são os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Os pós-textuais são as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. Os elementos textuais que contam, que é o miolo, né, que é o grosso do seu trabalho, que é aquilo que realmente você contribuiu, é o seu estudo. E para artigo, gente, o aluno e o orientador vão selecionar um evento ou periódico e vão se basear nas regras deste evento. Lembrando que para o artigo valer como TCC, tem que ser um artigo completo e o aluno tem que ser o primeiro autor do trabalho. Como é que a gente compõe a banca no TCC? É importante que você defina junto com o seu orientador, no mínimo 3 pessoas, 3 professores, incluindo o orientador. Então, vai ter o seu orientador e vocês vão convidar mais 2 professores. Pelo menos 2 professores devem pertencer ao Instituto Universidade Virtual. Pode-se incluir membros externos na composição da banca. Pode ser um professor de fora, vocês pode ter o co-orientador, pode ser da banca, ou algum outro profissional da área. Sugere-se a indicação de um membro suplente para eventuais problemas que possam ocorrer com os membros titulares. É importante que vocês entreguem o trabalho para a banca com 15 dias de antecedência, porque a banca precisa ler o trabalho de vocês. E isso é muito importante, a gente fala muito isso no cronograma, né? Então é importante que vocês conheçam as partes do trabalho de pesquisa, o que necessariamente vocês vão fazer, principalmente referente à metodologia, para finalizar o trabalho sem grandes preocupações e enviar para a banca com 15 dias antes da defesa. Geralmente, as defesas acontecem no período das provas finais, tá? Um período que não tem aula, então tanto os alunos como os professores estão livres para apresentar, né, e para participar da banca. A duração da apresentação é no máximo 15 minutos. Se você tem um produto atrelado ao estudo, vocês podem usar mais 10 minutos para apresentar o produto. Tá? Se vocês fizerem o produto em grupo, vocês podem compor no mesmo dia a apresentação desse grupo e reservar 10 minutos para a apresentação geral do produto. A coordenação do curso define o período para todas as defesas ocorram. Não deve haver aula no período, como eu coloquei, geralmente acontece no período das avaliações finais, e os casos excepcionais deverão ser informados e avaliados com antecedência, tá? E precisam ser justificados. Então, é importante que você e o orientador saibam disso. Tá? Se o projeto mudar de tema, é importante que vocês possam novamente defender o projeto. Então, se você também mudar de orientador, é importante você falar para o seu novo orientador quem era seu orientador anterior, tá? Para que vocês possam definir a melhor forma de defender o novo projeto. Cada professor deve ter no máximo 5 orientandos. Tá? Então, por isso que é tão importante vocês definirem logo o orientador. Porque se vocês demorarem para escolher o orientador, o professor pode falar, não, eu já estou orientando 5 alunos, já estou com muitos orientandos, eu não vou conseguir te orientar. Tá? Por isso que corram e vão logo atrás do orientador. A formalização da orientação é através da assinatura de um termo de compromisso, que vocês devem entregar esse termo de compromisso na primeira avaliação. Tá? Vocês vão escanear o termo assinado pelo professor, orientador, e enviar via CIGA. O termo de compromisso tem validade apenas para o semestre a qual ele foi assinado. Em caso do termo vencido, o aluno é considerado sem orientador e não será matriculado na disciplina seguinte. Então, agora vocês estão fazendo
projeto de TCC. Vocês vão firmar a orientação com esse professor, tá? Se no próximo semestre esse professor for orientador de vocês novamente, que o ideal é que seja, tá? Você deve ir na coordenação pegar um novo termo de compromisso para se matricular na disciplina de TCC e não de projeto TCC. Pode haver um co-orientador, tá? Externo ou não SMD, desde que seja aprovado pelo orientador. Sua utilização não é obrigatória e não há formalização para o co-orientador para projetos, para o trabalho de conclusão de curso. Então, outra pergunta que vocês fazem muito, geralmente, nesse contato inicial da disciplina. Eu posso chamar outro professor do SMD? Tá? Pode, mas tem que ter uma justificativa explicando que não achou professor no SMD ou que não tem professor para orientar aquele tema. Então, é importante que vocês leiam bem essas disposições gerais para que vocês possam entender caso vocês tenham esse problema. O aluno que escolher a opção de artigo deverá ser o autor principal do trabalho. Isso já foi falado. E não se esqueçam, vocês vão fazer um artigo, vocês são o primeiro autor, o autor principal do trabalho e depois o orientador de vocês. Caso o artigo seja publicado no semestre de defesa do TCC, o artigo pode ser considerado como TCC do aluno. O aluno faz a defesa do TCC normalmente, no período agendado pela coordenação, e pode ser a mesma apresentação utilizada na apresentação do artigo, na semana de defesas. É obrigatório que o aluno encaminhe à banca as revisões da conferência do periódico para análise e discussão na defesa. Toda vida que a gente envia um artigo para um evento, para um periódico, a gente recebe um feedback. Então, se você fizer artigo, receber esse feedback, é importante que vocês levem esse feedback para o pessoal da banca. Caso o artigo aceito não possua claramente um produto associado, ele pode ser também considerado como TCC, desde que seja alinhado aos princípios do SMD. Então, você tem um artigo aceito? É um artigo sobre algum assunto que não é do SMD. Ele não pode ser considerado como TCC, tá? O assunto do artigo, ele deve ser alinhado ao curso Sistemas e Mídias Digitais, certo? Então, para artigos em conferências e eventos, somente serão aceitos caso encaixes nas definições da categoria E3 e E4 na área interdisciplinar da CAPES. Então, é importante que vocês vejam isso junto com o orientador. Tá? Não é qualquer conferência, nem não é qualquer artigo ou evento que vocês podem enviar. Tá? É importante que ele tenha esses critérios de avaliação da CAPES. Quais são as responsabilidades de vocês? É importante que vocês se reúnam periodicamente com o orientador. Não é o orientador que deve ficar chamando vocês para orientação, e sim vocês que devem ir atrás do orientador. Então, mandem e-mail, né? No começo, quando vocês firmarem o compromisso, vejam qual o dia melhor para orientação, se toda semana, se de 15 em 15 dias. Então, definam isso com o orientador, tá? Seja aquele aluno autônomo que vai atrás, né, e marca as reuniões, tira as dúvidas, certo? É importante que vocês respeitem os prazos de entrega do TCC, ou seja, 15 dias enviar para a banca, né, para que a banca possa ler, respeitar os prazos de entrega que o orientador coloca para vocês. Apresentar o TCC cumprindo os requisitos descritos anteriormente, ou de trabalhos, que tem que ser uma monografia, um relatório técnico, um artigo, né? O produto ele tem que estar bem explicado, né? O artigo com produto ele não precisa ser publicado, um artigo sem produto ele tem que ser publicado em eventos ou periódicos que seja reconhecido pela CAPES. Tá? Então é importante que são vários critérios que vocês precisam estar atentos. Seguir as normas e padrões de TCC da UFC, principalmente monografia e relatório técnico, tem um formato específico. Encaminhar o TCC para os membros da banca, então vocês que devem encaminhar, perguntar para os membros da banca se quer impresso, se quer digital. Após a finalização do TCC, depois da defesa, vocês devem ajustar e encaminhar obrigatoriamente a versão final do TCC para a coordenação, para que eles possam ter esse registro.
Então, gente, é isso que a gente gostaria de falar. Aqui tem os nossos e-mails, tá? Estou representando nesse vídeo também o professor Gabriel e o professor Lincoln. Qualquer dúvida, é importante que vocês encaminhem o e-mail para os 3 professores, não mandem somente para um, tá? Se for uma dúvida geral sobre a disciplina. Quando vocês tiverem em dúvidas mais específicas de orientação do projeto, vocês podem enviar e-mails individuais, tá? Mas é importante, nesse começo, que vocês enviem sempre para os 3 professores. Nós vamos abrir também no SIGA um fórum para que vocês possam tirar dúvidas relacionadas a tudo que a gente falou nesse vídeo, tá bom? Obrigada e a todos um bom semestre.